Olá, gente, boa noite. Começamos mais uma live, como sempre, toda segunda-feira, né? A gente tem o nosso encontro marcado, né? A gente sempre fala que começa às 8, mas eu nunca consigo entrar às 8, porque eu fico matando a saudade, né, das minhas amigas, dos meus companheiros, e não seria diferente hoje com a professora Hebe, né? E dá tempo aí do pessoal entrar na live, né? Começar a curtir. Sejam todos bem-vindos. Né? Hoje a gente tem aí com a gente a professora Hebe Campinha, uma grande amiga, grande companheira, que fez uma live com a gente algumas semanas atrás, junto com a professora Luciene, para falar sobre a questão da violência contra a mulher. E aí terminamos a live falando da discussão, né, apresentando os livros das professoras, e estava, né, também o livro da nossa querida professora Hebe falando sobre a questão do tráfico de mulheres, né? A gente até compartilhou nas nossas redes, né, o livro Tráfico e Gênero na trajetória, né, de brasileiros no exterior. Então a gente ficou aí querendo ouvir um pouco mais a professora Hebe, para a gente pensar um pouquinho aí essa temática que ela vem discutindo ao longo, né, da tese dela de doutorado. E hoje ela está com a gente para compartilhar e discutir um pouco esse tema com a gente, em nosso Diálogos das Segundas-Feiras. Professora Hebe, seja muito bem-vinda, te coloco em tela, para a gente começar aí a nossa segunda-feira. Eu fico sempre muito feliz, porque tenho feito das segundas-feiras um dia de refrigério, né, do ponto de vista de conhecer mais pessoas, como eu já te conheço, mas de trazer temas novos, de conhecer pessoas novas, de trazer convidados com a gente, né? E hoje, a nossa segunda-feira, tem até as alunas que são assíduas aí na nossa live de segundas, e elas falam, né, professora, está sendo, né, de tudo isso que a pandemia trouxe para a gente, tão negativo, uma coisa de positivo a gente tem que ressaltar, que a gente poder estar aí ouvindo vocês, ouvindo, né, os convidados que trazem cada segunda-feira um assunto bastante pertinente para a gente refletir mesmo, pensar, né? Esse é o nosso propósito e não será diferente com a nossa live de hoje. Seja muito bem-vinda, professora Hebe, né? Fique à vontade, o pessoal aí que nos acompanha, você já é a figurinha, né? A figurinha nossa aí, muito te agradeço. Sempre aceitando o nosso convite, sempre aí à disposição para trazer aí bastante coisas para a gente pensar e refletir, né? Boa noite, pessoal. Janete, Érica, Carolina, o pessoal está aqui já comentando, né? A Selma, que eu falo que ela assiste toda segunda-feira, a Selma está aqui, acho que você deve lembrar dela, né, que trouxe um relato para a gente, né, na live sobre violência contra a mulher. Ela está sempre aqui nas nossas lives, né? Então seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Fique à vontade. Eu que agradeço, Vanessa. Assim, como você disse, né, esses tempos, apesar de ter muitas coisas ruins, né, que a gente acaba fazendo mais do que 12 horas de trabalho por dia, né, a gente acaba estando em casa, a gente às vezes começa a trabalhar de manhã e vai, perde horário e acaba, né, tendo ainda que dividir com as coisas de casa para fazer. Então, assim, tem essas coisas que pesaram, né, mas também tem de bom que eu, pelo menos assim, quando tenho oportunidade, eu sempre vou ver uma live de uma amiga, ou vou ver uma coisa que eu não conseguia ver se normalmente eu estaria na universidade trabalhando. Então, assim, realmente eu tive que aprender a mexer em algumas ferramentas e agora essa oportunidade que a gente acaba aprendendo, né? Tira alguma coisa de aprendizado nisso aí. Mas eu quero te agradecer por você ter me convidado mais uma vez para trazer esse tema, que é um tema que, para mim, é sempre desafiador, né? Apesar de eu ter escrito a tese sobre ele, mas, assim, eu falo que eu estou sempre em constante aprendizado, né? Assim, sobre esse debate do tráfico. Que não é só o tráfico de mulheres, mas aí a gente vai falar isso depois, tá bom? Sim, obrigada. Porque, assim, falar esse tema, né, falar do tráfico de pessoas, a gente sabe que é um crime de violação de direitos humanos, né, que muitas das vezes a gente ouve muito em filme, né, tem gente que acredita que o tráfico é aquela coisa de filme, né, onde as mulheres são capturadas, e aí entra a questão da violência sexual, né, e aí acha que está no âmbito só de Hollywood, de filme, e que isso é real, né, e que não necessariamente, como você falou, não só
né, voltado para mulheres, né? Acredito eu, né, que a gente possa, né, se fosse fazer uma analogia, assim, não sei se a palavra seria essa, mas, por exemplo, a questão da própria, das pessoas de modo geral, né? Por exemplo, os chineses, acontece muito isso, né? Os chineses que vêm em navios, né? Não necessariamente para o Brasil, mas para outros países, né? Como mão de obra barata, como trabalho escravo, né? E aí acontece, pelo menos em São Paulo, a gente escuta muito a questão dos bolivianos, né? Dessas pessoas, né? Dessa população da América Latina que vem para trabalhar e chega aqui e ficam privados, né, da sua vida mesmo, fica ali no galpão, costurando. Sim. Enfim, isso se considera um trabalho, né, um tráfico de pessoas. Né? Se considera. Eu vou até assim, te pedir. Isso. Eu queria te falar, só iniciar falando como é que eu cheguei perto desse tema, né? Que eu acho que assim, é interessante saber essa trajetória. Sim, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa assim só de pesquisa e tal, mas eu vou contar a minha história em relação ao tráfico de pessoas. Né? Quando eu me formei como assistente social, eu me formei em 1988, e aí eu fui trabalhar numa organização não governamental que trabalhava com crianças e adolescentes. Mal me formei, eles me contrataram e eu fui trabalhar lá. E aí, o primeiro caso que eu tive em contato era um caso de um jovem, na época ele tinha uns 10 anos, né? Eu vou contar essa história porque eu sempre conto para você ver como é que a coisa, né? Então ele tinha 10 anos, ele foi que o pessoal chamava de gringo, um estrangeiro, viu ele na praia soltando pipa e tal, disse que gostou muito dele, que ele era falante, super desinibido e tal. E aí ele falou que queria ajudá-lo. Então, ele a princípio procurou uma instituição, né, uma instituição que também trabalhava com criança, e essa instituição foi até a minha instituição para ver essa questão da possibilidade de como ajudá-lo. Então, esse foi o primeiro caso que eu não sabia, na realidade, esse caso em si não foi caracterizado como caso de tráfico, mas por que eu chamo a atenção para isso? Foi um caso que me chamou a atenção porque, primeiro, que esse estrangeiro queria ajudar, né, estava com o discurso de ajudar aquela adolescente, a família dele morava na rua, ali no Leblon, e aí eu falando assim, não, se ele quer ajudar, então ajuda a família, né, ver uma questão do colégio, mas ele queria muito, ele estava muito obstinado a levar o garoto para fora, né, a levar esse adolescente para estudar na Suíça. Esse caso, eu cheguei a acompanhar uma parte desse caso, mas um caso que me chamou a atenção enquanto assistente social, me bateu uma coisa assim que a preocupação não era auxiliar aquela família, né? Ele estava muito preocupado com a questão de levar. Eu sei que depois, posteriormente, eu já não trabalhava mais na instituição, mas eu sei que o processo correu pela Vara da Justiça da Infância e Juventude, né? Foi um caso, assim, que ele saiu, foi estudar, depois mandou fotos, né? Ele retornou para o Brasil. Só que o que me chamou a atenção nessa época, e eu me lembro que eu fiquei muito desconfiada, né? Anos depois, em 2001, eu já estava na Unigran Rio, eu trabalhei muito tempo na Unigran Rio, hoje eu estou na UF, né, mas nessa época eu estava na Unigran Rio, e fui convidada a fazer parte de uma pesquisa, foi a primeira pesquisa nacional de mapeamento do tráfico de mulheres, crianças e adolescentes, a PESTRAF. Então, foi em 2001, 2002, a PESTRAF. Qual era o objetivo da PESTRAF? Era comprovar a existência do tráfico de pessoas no Brasil. Quem coordenava a PESTRAF era a OEA, né, a Organização de Estados Americanos, com uma outra organização também americana, e que o mapeamento era na América Latina e Caribe, esse mapeamento do tráfico. Então, eu me lembro, quando eu fui fazer a pesquisa, eu tive, primeiro, por onde começar? E eu me lembro que eu procurei as instituições que trabalhavam com mulheres, né, Crioula, Sedoicom, algumas instituições que trabalhavam com mulheres, e procurei também algumas instituições que trabalhavam com criança e adolescente. Na realidade, naquela época, ninguém falava em tráfico, né? Para você identificar quais eram os casos, você tinha que, de uma certa forma, falar o que era que você estava querendo dizer.
porque não se utilizava muito. Mas, em 1995, já o CEAP, que era o Centro de Articulação das Populações Marginalizadas, eles já tinham lançado uma publicação que era falando sobre mulheres negras e o tráfico de mulheres negras, né? Primeiro eles pegam seu sonho, primeiro eles pegam o passaporte, depois eles roubam seus sonhos. Era uma campanha assim. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa da Pestraf, né, aí eu comecei a fazer, uma das partes da pesquisa é a pesquisa jornalística, é a pesquisa por processos. Quem eu encontro, porque eu fiquei me chamou tão a atenção esse homem, né, que ele veio também com uma mulher muito estranha, assim, eu achei que a história não casava. Quando eu fui procurar fazer a pesquisa dos processos, qual o nome que apareceu? O nome do tal estrangeiro, procurado pela Interpol, por levar vários adolescentes na faixa de 7 a 10 anos, né, para o exterior. Então, assim, foi aí que foi o primeiro contato. Na época eu não sabia que isso era tráfico, né, mas eu achei muito estranho toda a situação, a insistência de levar para o exterior, né, a questão do estudo, e o garoto querendo ficar aqui, mas ele insistindo. Então, tudo isso me chamou a atenção, mas que na época a gente não sabia. E na época, claro, ele foi com todo legalmente, né? Não estou dizendo que, né, esse caso era um caso de tráfico, mas o que me chamou a atenção era a intenção, né? E posteriormente, quando eu procurei no processo, o caso envolvia uma mulher de Nova Iguaçu, né? Que ela tinha o marido dela morreu. Quando o marido dela morreu, ela ficou numa situação muito precária. Ela tinha 2 filhos, né? Ela tinha a mãe que vivia com ela, um menino de 10 anos e uma filha cadeirante, né? Com deficiência. E aí apareceu na história, no relato do processo, onde surge esse homem. Ele surge porque ele era morador por ali. Quando ele viu a situação da mulher, fez uma proposta dela ir trabalhar como acompanhante na Suíça. E ele queria que ela deixasse uma autorização para, caso o garoto quisesse, numa faixa também de 10 anos, pudesse visitar a mãe. E aí, quando ela chega lá, a mãe chega, me parece que ela sabia, ela viu que não era bem um acompanhante, né? Parecia que era algo mais apenas do acompanhante de uma pessoa idosa, mas ela ficou com muito receio, porque ele insistia, pressionava muito a família, né, dizendo que ia dar todo o amparo, que deixasse o garoto ir. Né? E aí a mãe denunciou, no caso a mãe pediu para a mãe dela, né, a avó da criança, denunciar a Polícia Federal, e aí foi que transformou nesse processo. Posteriormente eu participei, depois dessa pesquisa, a gente criou a Unigran Rio, junto com Crioula, com o IBS e com um projeto legal, que é uma organização de direitos humanos, criamos o Consórcio Trama, que era de atendimento, né? Porque a gente não tem muitas instituições aqui no Rio, não governamentais, que atuam com a questão do tráfico. Você tem algumas, essas instituições mesmo que eu falei, né? O Projeto Legal, o Crioula, tem esse atendimento, né? Tem esse trabalho com o tráfico, mas só depois é que, assim, a gente formou um grupo, que é um consórcio de instituições, para o enfrentamento. Hoje o Trama tem, até por conta dessa funciona, mas de uma certa precariedade, né, porque não tem financiamento, já teve financiamento, mas a gente chegou a fazer um trabalho interessante pelo Trama no estado do Rio de Janeiro, fazendo capacitações de profissionais e tudo mais. Mas, assim, entrando naquela pergunta que você colocou, né, tráfico? Uma das coisas que a gente vê muito, e isso, de uma certa forma, da invisibilidade ao tráfico, é porque, isso mesmo que você falou, muita gente pensa assim, está falando de tráfico, esse pessoal que vai lá para o exterior. Então, como isso aparece muito distante no cotidiano das pessoas, há uma tendência de achar que não é uma coisa próxima, então não dá muita importância. Mas, como você falou, é mais próximo do que a gente imagina, né? Porque o tráfico, ele não só fala da saída da pessoa para o exterior, mas ele também fala da pessoa que entra. Então, hoje a gente aqui, por exemplo, não sei se vocês lembram, ali em Cordovil, aquela pastelaria que havia pessoas em trabalho escravo,
que havia até, eles vendiam, encontraram carne de cachorro, né, que o pastel era feito com carne de cachorro, e havia pessoas ali dormindo num lugar minúsculo, né, sem pagamento. Então, na realidade, outro caso, o caso de Belford Roxo, 2 adolescentes do Paraguai, né, que vieram trazidas para a questão da exploração sexual. Então, assim, a gente realmente, quando fala em sair para o exterior, as pessoas falam, não, mas saiu porque quis, mas porque, como é que foi? Né? Mas a gente esquece também que não é só a saída para o exterior, mas é a vinda do Brasil. E o Brasil, principalmente quando a gente fala em tráfico, a gente não fala só de tráfico de mulheres, né? A gente fala também de tráfico de homens, fala de tráfico de crianças, fala também de tráfico de travestis. Então, a gente vai ver que há hoje, inclusive, foi um avanço das coisas boas, de tantas coisas ruins que teve em alguns dos últimos governos, né? Principalmente depois do golpe da Dilma, com o Temer e agora com esse nosso governo. No governo Temer aprovou uma modificação na lei, porque até então, para o Brasil, o tráfico de pessoas se resumia ao tráfico para exploração sexual, de mulheres para exploração sexual, depois de tráfico de pessoas para exploração sexual. Então foi um avanço, e agora a legislação está bem mais ampliada, né? Hoje a legislação ela não só trata do tráfico de mulheres para exploração, mas trata o tráfico de pessoas não só para exploração, mas ampliou para o trabalho escravo, para o casamento servil, para adoção ilegal. Deixa eu ver aqui. Para adoção ilegal, retirada de órgãos e tecidos, né? E é só. Exploração, adoção ilegal, servidão, também casamento servil, e a questão da retirada de órgãos. E a exploração sexual, que eu já falei, né? Se a gente for parar para pensar, né, Hebe, assim, as vertentes, como você falou, né, agora citou aí os tipos, né, quais são os interesses por detrás desse tráfico de pessoas, independente aí, né, se a gente for pensar, né, você, não sei se de repente na sua pesquisa, né, nas suas andanças por aí, né, com essas parcerias, com essas instituições, enfim, se a gente pudesse fazer associações, né, não sei se assim caberia, mas tipo, tráfico de mulheres, por exemplo, estaria mais associado à questão da violência, da questão da exploração sexual, assim como de crianças. Homens, por exemplo, estaria relacionado à questão do trabalho, né? Ou também a exploração sexual, se caberia, se teria né? Se teria como a gente identificar, né? Não sei se na sua pesquisa caberia isso, ou coube isso, né? Mas a gente pensar, porque muitas das vezes, assim, a gente associa, né, tráfico de pessoas para o exterior, né, levados para o exterior. A gente ouvia quando era criança, olha, vão te raptar, né? Raptam crianças para retirar órgãos. Tinha essa coisa, rapto, né? Usava esse termo, assim, como você falou, não sei se estaria atrelado a isso, mas essas relações, né, ao tráfico de homens, por exemplo, está vinculado mais ao trabalho, né, ou não necessariamente. No caso de tráfico de mulheres relacionado à exploração sexual, ou não também, pode ser exploração do trabalho, né, teria como ter uma cara, um perfil? Assim, uma das coisas, das maiores dificuldades que se tem é na caracterização do tráfico, né? Por quê? O que é o tráfico? São 3 elementos que a gente fala que caracteriza o tráfico em si. Porque, por exemplo, eu posso ser explorado no trabalho, mas quando é que essa exploração, eu posso até ter um trabalho escravo, mas quando é que isso, além de ser caracterizado trabalho escravo, pode vir a ser caracterizado tráfico? Para isso tem 3 elementos, né? O primeiro é o elemento do engano, né, da coação, né, do recrutamento, na realidade, desse agenciamento,
desse aliciamento, desse recrutamento, desse engano. Inclusive, uma das características, por exemplo, o fato de eu saber que eu vou fazer um trabalho de risco e ter consentido, isso não descaracteriza o tráfico, né? Depois eu vou explicar por quê. Então, por exemplo, um dos elementos é esse, é haver uma situação de engano, ou de coação, ou de sedução, ou de falsa promessa, que tipo leve assim, você... Por exemplo, estou aqui lembrando de alguns casos, até para o nosso público, de repente, desmistificar, entender, né? Poder fazer esse discernimento, assim, até que ponto isso caracteriza tráfico. Por exemplo, os homens que vêm empresas, por exemplo, que contratam, né, homens lá do norte, nordeste, para vir trabalhar em uma construção civil. Não sei se você já viu esses casos, né? Já. Trazem eles para São Paulo, sei lá, para o Rio, né? E a condição análoga ao escravo, né? A questão da escravidão, assim, sem acesso a nada, né? Trazem no ônibus, né? Teve muito isso até nas Olimpíadas, nessa coisa das obras, né? Desses grandes eventos. E aí eles vinham para cá, chegava aqui, condições péssimas de trabalho, não era aquilo que esperavam, não tinha nada, e dormiam, né, de forma, enfim, muito insalubre. Por exemplo, essa situação que você está falando, até bem pouco tempo no Brasil, só era vista através da lei criminal como a questão do trabalho escravo, né? E pela linha trabalhista, tá? Isso. A partir de 2016, ele passa a ser considerado tráfico de pessoas. Então, quais são os elementos do tráfico? Primeiro, essa promessa inicial de onde esse trabalhador estava, de que ia ganhar dinheiro, ia ter carteira assinada, todo esse convencimento para ele vir. Então, essa é a primeira parte do tráfico, que é o engano, que é a coação, é a sedução, a falsa promessa. A segunda etapa, o segundo elemento que caracteriza o tráfico é o deslocamento. Então, você sair, por exemplo, hoje a legislação brasileira, nem todo país considera essa questão do tráfico interno, mas o Brasil ele tem uma tipificação não só do tráfico internacional, como também do tráfico interno. Então, por exemplo, eu me deslocar de um estado para outro, ou até de um município para outro, né, para exercer essa atividade, que estão me enganando, né, que me ofereceram e depois eu vou ver que não é verdadeira, esse deslocamento também caracteriza o tráfico. Então, o segundo elemento que caracteriza é o deslocamento, sair de um território para ser explorado em outro. E o terceiro é a própria exploração. Então, são três elementos, né? Se eu tiver apenas no meu município e aqui ser explorado, isso não é bem o que caracteriza o tráfico, porque vai faltar o deslocamento. Então, o tráfico, ele é um crime contra uma violação de direitos humanos, né? Ele é um crime contra a pessoa. Por que eu falo contra a pessoa? Uma das grandes confusões que se tem é entre tráfico e contrabando. Quando eu saio por exemplo, eu resolvo me prostituir, que é uma outra situação, eu resolvo me prostituir na França, né? Então, eu combinei com um grupo de amigas, inclusive teve até um caso que realmente foi real, depois eu conto. Combinei com um grupo de amigas para me prostituir, e aí eu vou para a França me prostituir. Essa minha ida para a França me prostituir, não havendo nenhum tipo de aliciamento, não havendo nenhum intermediário, nem ninguém que me prometeu nada, sou eu que estou saindo com as minhas amigas, isso não é tráfico. Isso não é tráfico, porque a minha vontade de sair para me prostituir, ou para trabalhar como doméstica, ou para trabalhar de forma... Isso não é tráfico. Se eu sair daqui, comprei a passagem, eu fui sair, comprei a passagem para chegar no outro país para poder exercer um trabalho, algum tipo de inserção trabalhista, isso não é tráfico. Quando é que vira tráfico? Vira tráfico quando há essa intermediação por alguém que me enganou e vai fazer com que, quando eu chegar no país de destino, eu ali sofri algum tipo de exploração que eu não estava sabendo, que eu não estava prevendo, mesmo que eu sabia dos riscos de ir para o exterior, sem saber bem a língua, sem ter tanto dinheiro, mas eu não esperava ali ser colocada para exploração, quer do trabalho escravo, quer do trabalho por dívida, quer para exploração sexual. Então, ali eu não sabia.
Como é que se confunde com o contrabando? O contrabando, ele não é um crime contra a pessoa, é um crime contra o Estado. Então, por exemplo, se eu quero entrar nos Estados Unidos, eu quero tentar a vida lá, mas eu não tenho passaporte, eu não tenho visto para entrar e eu quero entrar de qualquer forma. Eu contrato ali um intermediário, um coiote, que vai fazer essa intermediação. Quando eu faço esse contato para sair do Brasil para entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tô pactuando, eu sou coautora do crime que a gente chama de contrabando. E aí, mesmo que durante o percurso eu seja explorada sexualmente, eu seja colocada em trabalho escravo, seja violada meus direitos, eu vou ter uma situação que inicialmente era de contrabando, que pode até vir a virar tráfico, mas a saída através de intermediação é considerado contrabando. Então, tem umas diferenças em termos de migração, né? Porque migração é você migrar de uma forma normal, sem intermediação. Tráfico é quando você tem o engano e quando você chega no local de destino, você é colocado em exploração. E o contrabando é quando você sabe conscientemente também que você está entrando irregular no país e mesmo assim você topa fazer isso, contrata um coiote e ele vai fazer essa intermediação. Então, assim, são essas modalidades. Fora isso, né, o que você estava falando é sobre as diferenças. Realmente, hoje, os dados que se tem, hoje a gente tem muito mais dados consolidados sobre trabalho escravo e servidão por dívida, né? E quem é que está muito mais ligado a esse tipo de trabalho, principalmente nas zonas rurais e tudo mais? São os homens. Então, você vai ver um grande percentual, eu até fiz uma anotação aqui, você vai ter pelo Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo, você vai ver pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, 95% são homens. Nesse segmento de trabalho forçado, trabalho escravo, grande parte são homens. Também tem mulheres, mas a grande maioria é homens. Então, aí você vai ter homens entre 18 e 44 anos, 30% em torno de analfabetos, 39% tendo estudado até quarta série, e você vai ver que em alguns estados isso é mais forte, né? Uma das características de Maranhão, isso é dados de 95 a 2019. Mas você vai ver que a grande maioria é na parte rural, cortador de cana, pecuária, carvão, garimpo, então você vai ver mais homens. Qual é o problema na questão do tráfico, né? E aí eu falo de dois grandes problemas. Um é tráfico de mulheres. A questão do tráfico de mulheres, a grande concentração é na questão da exploração sexual. Na exploração sexual e no trabalho doméstico. Então, há indícios, por exemplo, tem dados da PNAD, né? O PNAD contínuo de 2018, que fala da questão do trabalho infantil. Então, você vai ver uma grande concentração de meninas no trabalho doméstico e na exploração sexual. Uma das coisas da questão da exploração sexual é que você fala, poxa, como é que a gente ainda tem exploração sexual? Né? A gente tem um avanço em termos de legislação, o ECA faz 30 anos, né? Fez 30 anos nesse mês de julho. A gente tem um grande avanço em termos de legislação de proteção à infância, a gente tem também avanços na legislação de apoio à mulher, mas a gente vê que, apesar desses avanços, é muito frágil a proteção, né? E é muito frágil o mapeamento. Por exemplo, a questão da violência contra a mulher, porque o tráfico é uma forma de violência contra a mulher, a exploração sexual é uma forma de violência contra a mulher. Então, você vai ver que, assim, você não tem... Hoje, um grande problema no Rio de Janeiro, até para você fazer pesquisa, é que você não tem informação. Você tem informação consolidada de trabalho escravo, porque tem lá o Ministério da Justiça, você tem o Ministério do Trabalho e Renda, né, que faz toda uma fiscalização, tem um grupo de trabalhos que vão fazer fiscalização. Qual é o problema que eles encontram? Ainda se esbarram. Né? É que, por exemplo, em termos principalmente do trabalho infantil, é que você tem legislações que protegem, fala que é proibido o trabalho infantil, mas você não tem uma punição.
Então, você dá um TAC, um termo de ajustamento de conduta para essas empresas, mas você não pune severamente. Mas por que você não pune severamente? Porque a questão, principalmente quando a gente fala tanto do trabalho escravo quanto da exploração sexual, há uma dimensão aí da questão da mercadoria. A gente vive numa sociedade capitalista, onde há uma coisificação, né, do corpo, da força de trabalho, e numa condição diferenciada. Por exemplo, na sociedade escravista, o escravo era propriedade, né, era uma mercadoria propriedade. Hoje a gente se diz, somos tidos como livres, mas não somos livres, né? A gente é livre só para vender a nossa força de trabalho, né? Quem já estudou sobre a teoria marxista sabe quando o debate de trabalho é isso. Então, na realidade, qual é o problema? Principalmente da questão do trabalho escravo e da servidão por dívida. Você esbarra em toda uma estrutura social de exploração que não quer terminar, né? Que usa a mão de obra infantil, que é barata, né? Usa dessa exploração dessa mão de obra que é barata, pode ser explorada à vontade, né? Porque, inclusive, a gente tem um senso comum, não, é melhor trabalhar do que roubar, principalmente são formas de controle das famílias pobres, né? Então, filho de pobre tem que trabalhar cedo, né? Filho de pobre tem que ir para a rua cedo, porque a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Ocioso vai virar bandido. Então, assim, tem algumas coisas que são culturais, como também a exploração sexual. Essa questão da exploração sexual é algo muito introjetado dentro da nossa cultura, né? A questão do uso do corpo da mulher, né? Seja ela menina, seja ela já uma adolescente, ou uma jovem, ou até mesmo adulta. Então, assim, esbarra nessas questões. Então, você vai ver aquilo que você falou mesmo, né? Há um número maior de meninas e mulheres, né, adultas envolvidas com a questão da exploração e do trabalho doméstico. Aí, nessa questão, eu queria destacar duas coisas. Uma é sobre a questão do trabalho doméstico. O trabalho doméstico, qual é o problema do trabalho doméstico para você caracterizar até, inclusive, a questão do trabalho, da questão da escravidão? Né, que também eu falo da escravidão porque está lá colocada como uma das modalidades do tráfico de pessoas. É que você não tem visibilidade. Como é que você, né, consegue visualizar quem está nessa condição? Ora, o ECA, se eu não me engano, é no artigo 238, eu posso estar falando, porque assim, não lembro, eu acho que é o 238, que fala, que é a parte das infrações, e que fala o seguinte, o ECA, ele fala que, por exemplo, você trazer alguém para trabalhar na sua casa de outro município, você tem um prazo para avisar. Só que se eu tenho uma má intenção, eu não vou avisar. Uhum. Né? Se eu estou mal intencionado e se eu não quero, eu não vou avisar. E se ninguém também falar nada, vou dizer que é uma sobrinha minha que veio morar comigo, vou dizer que é uma parente. Então, a questão do trabalho doméstico, ele também, além dele não ter visibilidade, algumas famílias, né, algumas crianças trabalham com as suas famílias, né? E nessa condição de trabalhar com as famílias, enfrentam horas exaustivas, né? Precisam ir para a rua. Então, são características que, muitas das vezes, aparecem invisível, primeiro porque o trabalho doméstico em si, eu falo, inclusive, das companheiras que são empregadas domésticas, né? É um trabalho que não tem visibilidade. Né? Muitas, apesar de ter uma legislação aí do trabalho doméstico, você vê que muitas ainda estão como diarista ou preferem que não assine a carteira porque fizeram um movimento de assinar, né, de querer seus direitos reconhecidos, mas muita gente acabou deixando de empregar, né? Por quê? Porque não visualizam naquele trabalho algo valorativo, algo que precisa ser remunerado. Então, há uma questão aí do trabalho doméstico que aparece invisível. Muitas das vezes porque essa criança ou ela faz, né, para ajudar a família e aí não percebe, né, muitas das vezes a própria família, numa situação de desespero, exige mais daquilo que a criança pode. Inclusive, eu fui num congresso de história uma vez e aí eu fiquei muito encantada com um trabalho de uma pesquisadora que estava falando sobre as crias no município de Cárceres, se não me engano, Mato Grosso. Então, o que são as crias naquele município? Eram pessoas que pegavam outras pessoas, por exemplo, eram famílias que doavam seus filhos para pessoas que tinham condições, e essas crianças eram apadrinhadas. Só que esse apadrinhamento
na realidade, não era bem um apadrinhamento. A criança, inclusive, se sentia acolhida pela família, mas ela era uma empregada doméstica e chegava a trabalhar horas exaustivamente. Crianças muito pequenas sendo colocadas para trabalhar horas, mais de 12 horas por dia. Então, e eu me lembro que quando essa pesquisadora apresentou esse trabalho, eu perguntei, e aí, isso ainda continua? Ela falou assim, não, ainda tem algumas situações, porque há uma cultura local que fala, que realmente acha que é natural você receber o filho de outra pessoa como afilhado e você explorar esse afilhado, né? E ela contou assim, histórias muito fortes, né? Da criança não poder brincar, de ficar horas, né? Se sentir em cárcere privado, não poder circular pela casa em determinados momentos, considerar os filhos da madrinha como irmãos, mas não ser considerada por eles como tal, né? Toda uma discriminação, não poder ir para a escola. Então, assim, uma coisa assim. E aí você vê que também na exploração sexual há uma questão cultural machista muito forte. A gente enfrentar a exploração sexual é também lidar com uma estrutura sexista e machista que impede, né, que faz com que muitos homens acham que usar sexualmente uma menina de 12 anos, né, só porque ela é mais desenvolvida em termos de corpo, parece que tem 18, mas parece, mas não tem, né? E achar que isso é uma coisa normal, entendeu? Mas há essas diferenciações, sim, Vanessa. Essas diferenciações. Já tem perguntas aqui, Hebe, chegando para a gente, né? Eu tô lembrando aqui até de uma novela. Ver. Eu tô aqui, eu tô Salve pedindo Jorge? Pessoal... Foi, não foi? Salve Jorge. Foi Salve Jorge. Acho que era até a Tami, né? Que acho que fazia a personagem. Detetive, né? E mas que o pessoal tem... Isso trouxe uma certa evidência, essa discussão na época, né? Nessa novela. A novela foi meio assim, foi claro que a gente tem que ver que a novela tem um folhetim, né? É uma coisa muito... Porque as organizações, elas são bem melhores estruturadas, né? Assim, a novela falava de uma situação que... Mas eu acho que cumpriu o seu papel de alertar, né? Falando bem de forma bem superficial. É claro que a gente poderia, que eu já quero ler as perguntas, né, quando a gente fala do tráfico, ouvindo, né, essas questões aí que você pontuou, né, por exemplo, do homem, essa questão do trabalho, da mulher, que tem mais relação à questão né, da violência sexual e também, né, da questão das empregadas domésticas, as crianças, né, a gente que tem um olhar crítico, né, com base aí na teoria marxista, bem que você falou essa questão da mercadoria, né, e o tráfico, no meu ponto de vista, né, escutando, para entender aí, até para diferenciar o que é tráfico, o que é contrabando, né, quais são as relações, os elementos que caracterizam, né, o tráfico, mas acho que uma coisa que permeia tudo isso é a utilidade, né, que você possui do ponto de vista mercantil para um determinado grupo, né? Né? E aquilo que a gente falava antigamente, né? A questão dos navios negreiros, né? Que vinham para poder a mão de obra barata, que também era tráfico de pessoas, né? Sim. E aí isso só reforça a gente entender essa questão da mercadoria, né? O ser humano, a pessoa, enquanto uma mercadoria, um objeto, e quanto mais invisível ele né? Por exemplo, homens até quarta série primária, né, analfabetos, né, aquelas pessoas que são invisíveis, e traficar essas pessoas invisíveis fica muito mais, acredito eu, mais fácil, né, a cometer esse tipo né, de violação, né, aquilo que você falou das crianças, né, da questão do emprego, né, doméstico, né, das empregadas domésticas, desse espaço especificamente, na sua maioria mulheres negras, crianças, né, pobres, uma condição de classe. Então, tudo isso também são elementos que favorecem esse tipo de tráfico, né, essa questão do tráfico. Né, e a gente precisa entender que o sistema capitalista ele é tão perverso, né, que ele consegue mercantilizar tudo. Não só um simples aparelho, né, simples
né, a utilização para algum fim, né, o valor de uso daquilo, mas o valor de troca, né, no sentido mesmo da gente pensar quais relações econômicas por detrás disso, quais interesses econômicos por detrás disso. É igual tráfico de drogas, né? A gente pensar quais os interesses econômicos por detrás disso, né? Que não é só apenas um benefício pessoal, individual daquela pessoa que está fazendo o tráfico, né? Não é uma relação que muitos acham que é uma questão individual, né? De uma pessoa que faz o emaranhado, né? A trama por detrás de toda essa violação, né? Eu já queria partir para as perguntas depois disso. Isso só se agrava, isso também se agrava quando você não tem essa questão que você está falando da questão do mercantil e tudo mais, isso só se agrava porque, assim, a gente tem, inclusive, em termos de políticas sociais, a gente hoje vive um contexto de grande fragmentação e segmentação e desmonte das políticas sociais. Então, assim, essas propostas, elas vêm seguidas de uma possibilidade de trabalho, ainda mais no mundo globalizado, em termos de internet, em termos de... As pessoas circulam, né? Elas têm oportunidades que vão para além do nosso território, né? E, além do mais, com certeza as pessoas não só vão traficar, vamos dizer assim, vão migrar, porque, na realidade, isso, a gente está falando do tráfico, mas ele está no contexto dessa questão migratória, não só da migração interna, mas como a migração para o exterior. Então, você vai ver que a questão da ausência de oportunidades, essa crise que a gente vai vivendo, ela cada vez mais vai chamar a atenção de outras oportunidades. As pessoas também vão, porque também tem um sonho, não só precisam de melhorar a condição de vida, mas também tem sonhos que não conseguem realizar aqui, né? Por exemplo, tem situações que envolvem transexuais, por exemplo, eu atendi por um tempo uma transexual que depois que ela fez a cirurgia de transgenitalização, qual era o sonho dela? Era ir para o exterior e começar do zero, porque assim, ela não conseguia ser reconhecida nessa nova identidade ali junto à família, né, junto às pessoas, os vizinhos, ela sofria muito por conta disso. Ela falou, não, eu quero começar a vida em outro lugar, pode ser em outro estado, mas ela queria mesmo ir para... Então tem essa coisa também subjetiva, né? As pessoas estão procurando melhorias de vida, as pessoas têm sonhos, né? E aí isso é captado também por essa questão do capital, né? Que vê na mercadoria e essa questão que você estava falando, só da questão de raça, isso só vai ser potencializado pelo próprio capitalismo. São diferenças que não surgiram com o capitalismo, né? A questão racial, o debate sobre gênero, são questões que são estruturantes da formação da nossa sociedade, e você vai ver que o capitalismo ele vai se apropriar dessas diferenças e explorá-las, né, muito bem, né? E vai potencializar isso em termos dessa mercadoria, do uso da força de trabalho como mercadoria. Mas você queria fazer as perguntas, vamos lá. Eu queria fazer as perguntas. Vamos lá. Natália está perguntando. Vou tentar filtrar, mas eu não consigo raciocinar rápido de filtrar, e às vezes a gente até respondeu. Mas só para aí a gente faz um apanhado. Existe um perfil de mulheres que são alvos dessas quadrilhas? No caso... Eu vou anotando. Tá. Se existe um perfil de mulheres que são alvos dessas quadrilhas de tráfico, né, de mulheres. A Natália está perguntando. A Natália também perguntou o que seria o casamento servil, que você citou. Ana Gilda pergunta, né? Se para a retirada de órgãos e tecidos são mais voltadas para criança e adolescente, essa questão, né? Traficar por conta... Se é mais para criança e adolescente ou não tem... A Selma também perguntou, então, quando a pessoa trabalha sem salário, mas em troca de moradia, com horários absurdos, é caracterizado como trabalho escravo, seja de adultos ou crianças? Quando a pessoa trabalha sem salário, mas em troca de moradia, com salários absurdos, horários absurdos, é caracterizado como trabalho escravo, seja de adultos ou crianças? E tem a Stephanie que pergunta,
qual é a medida correta para intervir nessa problemática, como assistente social? A atuação do assistente social, né, junto a essa discussão. Vamos supor uma ONG, né, uma instituição que trabalha com essa. Eu estou aqui já parafraseando a Stephanie. Depois vai para a segunda rodada. Já surgiu bastante coisa. Já surgiu bastante coisa. É bom que porque é tanta coisa para falar, mas é bom que vocês trazem já a direção para a gente não ficar falando uma porção de coisa que talvez não. Então vamos lá. Existe perfil de mulheres? Essa é a questão. Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque algumas pesquisas que foram feitas, tem algumas pesquisas que foram feitas no Brasil. A primeira foi a Pestraf. A outra foi do Marcos Scolari sobre os processos. Ele fez um apanhado de todos os processos que tinham casos de tráfico. Uma outra pesquisa foi da Adriana Piscitelli, que foi mapeamento a partir do Serviço de Apoio ao Imigrante, de pessoas que retornavam ao Brasil e se tinham ou não ali situações de tráfico. Então, na realidade, por último, teve um relatório que foi uma junção de todos os dados estatísticos, se eu não me engano, foi em 2014, que foi um levantamento a partir dos dados oficiais foi 2011, de 2011 a 2013, dados coletados. O que eu quero dizer? Nesses dados, principalmente essas primeiras pesquisas, a Pestraf e a do Marcos Scolari, apontavam um certo perfil, né? Meninas entre 15 e 25 anos, na sua grande maioria pardas e pretas, no caso negras, né? Pobres, com baixa escolaridade, esse era o perfil. Só que eu tendo a refletir que esses dados foram de 2001. A gente precisa hoje ter dados mais atualizados de quem é esse perfil que está entrando e que está saindo e que estão sendo vítimas do tráfico. Então, foi o que eu falei. No sentido de tráfico para trabalho escravo, a gente tem um perfil. A grande maioria é homem, na sua grande maioria negros, né? Tem esse perfil de baixo. Há mulheres também. Isso são dados que são consolidados. Em relação às mulheres e à exploração sexual, aí começa o nosso problema. Porque a última pesquisa aqui no Brasil, mais ampla, a pesquisa mais ampla foi a Pestraf. Ainda não teve uma pesquisa tão ampla assim. O que teve foi um relatório nacional sobre tráfico de 2011, fez um mapeamento de 2011 a 2013, que mostrou ali, principalmente em alguns estados brasileiros, e aí mostrou que havia um número que parecia pouco, né? Um número de alguns casos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Foi pego dados do Itamaraty, de ocorrências policiais, do Disque 100, então em torno de 300 a 200 casos de tráfico, dividindo aí entre tráfico para trabalho escravo e exploração sexual, né? Então, o que eu quero dizer? Em termos de perfil, o único dado que a gente tem é o da Pestraf, mais consolidado é o dado da Pestraf, né? Mais amplo, é o dado da Pestraf de 2001. Tem outras pesquisas, mas que são mais locais, não são nacionais. E aí, nesse dado, por exemplo, aqui fala que tem um grupo menor de mulheres, né? Também faz essa divisão. A exploração sexual, a gente sabe que são mais mulheres, a exploração para o trabalho são mais homens, mas a gente não tem hoje um perfil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente não tem dado sobre tráfico. Aonde é que a gente poderia conseguir esse dado? Na saúde, as fichas de notificação, né, de violência, elas têm ali o registro de tráfico, que também pode ser usado pela assistência, que pode ser usado também pela educação, né?
ali tem dizendo, mas a questão toda é que a gente há uma subnotificação dos casos de exploração sexual e de trabalho doméstico. Então, eu não posso hoje dizer, eu posso te referenciar um perfil anterior da PESTRAF, que são as maiorias mulheres, na exploração sexual. A maioria mulheres, a maioria negras, né, com baixa escolaridade, ou então, no máximo, até ensino médio. E aí você vai ter esse perfil que foi consolidado. Mas eu acho que, assim, a ausência dessas informações nos faz a gente remeter um dado muito aquém, né? Um dado muito já ultrapassado, porque a gente sabe que as redes mudam, as articulações, as estratégias dos aliciadores mudam, o perfil também muda, né? Isso é uma coisa, existe perfil de mulheres, né? Na minha pesquisa, quando eu fiz inclusive o livro está aqui para quem depois que tiver interesse, né? Nesse daqui eu entrevistei 5 mulheres, porque também é muito difícil. Na realidade, eu localizei 17, mas entrevistei 5 pela dificuldade que era, primeiro, de localizar e, segundo, de querer participar. Então, essa invisibilidade da questão das mulheres, ela vem também por medo, pela ameaça, né, por vergonha, né, da situação de ter passado por uma situação de prostituição. Lembrando, gente, quando a gente fala de prostituição, a gente está falando da prostituição forçada e da prostituição involuntária. Né? A gente não está falando, porque no Brasil a prostituição não é crime. Se vocês forem ver lá naquele carnezinho de contribuição individual do INSS, está lá profissional do sexo, né? Cadastrado como um trabalho, com uma classificação de trabalho para pagamento de contribuição do INSS. Então, essa questão do perfil, o último perfil que a gente tem é esse da PESTRAF. Casamento servil. O que é casamento servil? Na época, e agora, você ainda vê pessoas, por exemplo, homens vindo para cá, para se casar com mulheres, né, para casarem aqui com mulheres brasileiras, e quando a mulher chega no país de destino, ela é colocada não só para cuidar da casa, ela é colocada para cuidar da família, e às vezes tem uma situação de cárcere privado. Então, na realidade, é um casamento, mas que não é um casamento que vai garantir, é um casamento muito mais vinculado não ao sentimento e não à relação, mas muito mais pensado para levar aquela mulher a servir para o trabalho doméstico, sem precisar pagar nada, porque aí você está casado com um indivíduo, você não precisa pagar, mas há relatos de mulheres que saíram achando que iam ter uma maior liberdade e viveram situações de cárcere privado e de trabalho forçado dentro de casa, né? Então, tinha que ficar longas horas fazendo todo tipo de serviço, né? Não tinha nenhum tipo de... claro, além de ter a questão da relação sexual com aquele parceiro, né, que ela escolheu também, mas havia toda uma exploração. E algumas vezes o casamento também, não só para casamento servil, mas às vezes a estratégia de alguns são casar aqui, sair daqui como esposa, mas colocar em exploração sexual. Então, já peguei um caso que era assim, que casou, saiu do Brasil e lá, quando chegou, colocou a própria mulher na exploração sexual, né? Então, o casamento servil é nesse sentido. A retirada de órgãos e tecidos são mais para crianças e adolescentes? Esse é um tema que eu não posso me aprofundar, porque realmente eu não tenho pesquisa sobre isso, né? O que eu sei, tem algumas publicações que falam isso, né, sobre a questão do tráfico de órgãos. A gente sabe que, por muito tempo, principalmente eu moro no subúrbio de Cascadura, né, e eu me lembro que tinha uma época que naquela região de Campinho, Cascadura, tinha um boato de que estavam sumindo crianças para retirar, que as crianças estavam padecendo sem órgãos e tal. E aí depois eu fui até pesquisar e ver, e não tinha nada das delegacias, a gente até ligou, não tinha nada que comprovasse isso. Também em alguns municípios surgiram essas situações. Algumas pessoas falam que realmente houve retirada. A questão toda é que a retirada de órgãos não é uma coisa simples que você possa fazer no fundo de quintal. Então, hoje, há uma discussão de que esse tráfico de órgãos ele tem muito mais a ver
com alguns procedimentos. Por exemplo, eu tenho dinheiro, eu preciso fazer um transplante. Tem uma fila de transplante aí. Só que há pessoas que compram, passam à frente, compram, encontram outros caminhos irregulares, né, pagam um funcionário para colocar o seu nome na frente, ou então para aquele órgão vir para você e você furar a fila. Então, há situações que apontam que é o comércio do sangue. Né? É você favorecer, é você furar, não só furar a fila, mas é você utilizar do seu dinheiro para comprar, né, para burlar a fiscalização, para encontrar um caminho irregular, para passar à frente da fila. Então, assim, tem algumas coisas, algumas discussões que eu tenho visto, que a gente pensa assim, de repente está tirando... Até para pegar uma criança e levar, tem que ter um hospital, algum lugar, pelo menos minimamente equipado, com médicos que possam tirar o órgão e colocar ele num local refrigerado. Quer dizer, tem que ter uma estrutura para o comércio, um aparato, né, que possa dar suporte a essa questão ilegal. Então, o que eu tenho mais escutado, então, assim, quem querer aprofundar mais, né, eu fico devendo essa, porque, na realidade, eu não tenho domínio sobre todos os tipos de tráfico, mas o que eu discuto, o que eu vejo na discussão do tráfico de órgãos é esse. Pessoas que se usam do seu poder econômico para conseguir privilégios, né, e no comércio do sangue e dos seus derivados, burlando aí o Estado, burlando as filas, burlando tudo. É um tipo de tráfico, é uma comercialização ilegal de sangue humano e derivados. Às vezes a gente associa, né, ao caso de pegar, levar, tirar, né, o órgão em não si. Com certeza, né? Para fazer isso, teria que minimamente ter assim, uma estrutura para poder fazer isso. Mas eu fico devendo essa, se depois que eu quiser, eu vejo se eu indico uma bibliografia, alguma coisa melhor para o tráfico. Porque teve essa questão mesmo. Agora, claro que a criança e o adolescente são grupos que, nessa questão do tráfico de órgãos, são grupos sendo mais saudáveis. Com certeza, provavelmente, pode ser um alvo na questão dos órgãos, porque os órgãos são mais saudáveis, né? A criança e o adolescente já não adquiriu tanto, né? A sua grande maioria não adquiriu tantas outras doenças, né? Ou gravidade de doenças. Então, esse pode ser. Mas como é que se daria? Se daria através, talvez, por exemplo, já teve situações, não sei se vocês lembram, que havia, dentro de alguns hospitais, pessoas que eram mortas para retirada de vender órgão para implante, né? Mas que havia toda uma... Eu me lembro se essa foi a situação do enfermeiro no Salgado Filho. Se lembra dessa história? Você lembra? Sim. Que tinha um hospital que ele antecipava a morte para poder retirar alguns órgãos. Então, isso, por exemplo, se a gente for pensar, isso pode ser caracterizado como tráfico. Né? Por quê? Porque eu mato alguém para poder tirar os órgãos para poder vender para outra pessoa, que eu já tenho quem vai me esperando para pagar, né? Então, essa questão, você pode ver que pode envolver clínicas, hospitais, né? Mas numa clandestinidade, né? Passando por meios irregulares. No caso ainda da criança adolescente, por exemplo, chegou aqui no meu zap uma pergunta, que também chegou no meu zap, né? E aí, por exemplo, estava aqui falando, mães que vendem seus filhos, né? Porque não tem dinheiro, né? E aí vende os filhos em troca aí de algum tipo, né, de benefício aí. Isso pode ser considerado tráfico de criança? Para a questão da adoção que você está falando? A mãe que vende, no caso da mãe vender a criança, e aí, seja para adoção, seja para exploração sexual, né? Seja para qual finalidade. A legislação agora a venda é um tráfico. Né? Você vender, você está lucrando um dinheiro em cima
da venda daquela criança. Então, isso seria tráfico, tá? Hoje, há previsto como tráfico a questão da adoção ilegal. Então, essa questão de você vender teu filho para outra pessoa. Eu me lembro que, por exemplo, no Brasil, por muito tempo, por isso que foi criada uma legislação, inclusive internacional, que é a Convenção de Haia, para proteger as adoções internacionais, porque houve uma época que muita criança brasileira saía daqui adotada e depois as pessoas perdiam de vista, né, os órgãos, porque hoje não, já há algum tempo tem o serviço de estadual e nacional de adoção, né, judiciária, né, o serviço estadual de adoção internacional, que há todo um cuidado para verificar a questão da adoção, né, quem são aqueles pretendentes que vêm do exterior, há toda uma preocupação, há também no Estatuto da Criança e Adolescente toda uma série de cautela e tudo mais. Mas antes, né, qual era o problema da questão da adoção internacional? Porque eu poderia adotar aqui, e quando eu chegava lá, por exemplo, na Itália, a legislação lá não reconhecia aquela criança como filho daquela pessoa, daquele italiano que veio aqui adotar. Mesmo ele estando com papel de adoção, precisava o país de destino ratificar, né, reconhecer aquela adoção. Então, nisso, houve várias crianças brasileiras que saíram do país, né, sem depois a gente saber que destino teve, porque chegava lá, ficava, não era reconhecido, então ficava de uma situação irregular lá. Se a pessoa tratava bem essas crianças ou não, não se tinha esse monitoramento, nem do governo brasileiro e nem, às vezes, do país de destino. Então, muitas crianças, as pessoas não souberam paradeiro. A partir de casos de preocupação internacional, o que poderia acontecer com essas crianças, foi travada uma convenção que se chama Convenção de Haia, que é um pacto entre os países que, no caso havendo discordância, ou se a lei do país de destino não reconhecer aquele ato jurídico, né, realizado no Brasil, essa criança, o país se compromete a devolver essa criança em segurança ao país, né? Então, mas qual é hoje a questão? Hoje, então, tem essa questão da proteção. A questão toda é que, muitas das vezes, quem já ouviu falar de adoção à brasileira? Como é que é a adoção à brasileira? Às vezes, a pessoa deixa a criança com uma pessoa, vende até a essa pessoa vai ficando como se fosse madrinha, ou como se fosse... Depois de algum tempo, essa pessoa regulariza a guarda, né? Pede a guarda da criança e, posteriormente, a mãe não aparece, ou então a mãe dá um papel dizendo que pode adotar, e aí uma coisa que começou de uma forma irregular acaba sendo legalizada, né? E aí essa criança, na realidade, no final da história, há uma regularização de algo que começou de uma forma ilegal, né? A venda de criança, você doar em troca de dinheiro, vender seu filho para alguém que queira, né, que desejava ter um filho e não pôde ter. Então, essa adoção ilegal, que ele chama, hoje é considerado tráfico também, porque há todo um deslocamento, na verdade, você trata a criança como mercadoria, mesmo que não... Aí você fala assim, mas seria tráfico se não houver exploração? Na realidade, mesmo que seja para adoção, que a pessoa vai tratar muito bem no país de destino, mas há uma venda, né? Se usou a vida da criança, né? Se explorou da vida da criança para se ter, se explorou a criança para se obter dinheiro, né? E mesmo que o destino seja a adoção, e de repente a criança vai até ficar bem, mas a questão não é essa. A questão é que houve um ato ilícito, houve uma compra, né, de uma pessoa, de uma vida, e que foi vendida, Deus sabe lá em que condições, né, e para quem, e com que finalidade. Então, não sei se respondi. Uma outra coisa que veio uma pergunta: trabalho sem salário, né,
e situações abusivas, pode ser considerado trabalho escravo? Aqui tem uma conceituação, né, deixa eu ver aqui, sobre a questão do trabalho. É considerado, porque tem uma diferença entre trabalho servil, trabalho forçoso e trabalho escravo. E aí, nessa conceituação, deixa eu ver aqui. É considerado sim. Por quê? Porque se você não recebe, é uma condição de escravidão. Ah, mas eu estou trocando por comida, eu estou trocando por alojamento. Normalmente, quando tem essas situações, a pessoa nota que você está, por exemplo, para eu não te pagar, eu não estou te pagando, mas eu estou te dando comida. Normalmente, o valor da alimentação é muito mais alto, é super inflacionado, porque a ideia da pessoa que contrata nessa situação é criar uma situação de dependência e de vínculo, né? Abusando inclusive da boa-fé da pessoa. Às vezes a pessoa precisa trabalhar, fica muito agradecida que a pessoa ofereceu um alojamento e uma comida, né? Fica muito agradecido e acha que isso resolve. Na realidade, quem faz esse tipo de coisa se abusa mesmo da boa vontade, porque nem a alimentação, normalmente a alimentação é super inflacionada, e a acomodação também. Para quê? Para que a pessoa fique numa situação de dependência, que é a servidão por dívida, né? Nesse caso da servidão por dívida, você tem uma dívida que você nunca vai acabar de pagar, porque você, às vezes, pode até receber algum dinheiro, mas aí esse dinheiro você tem que pagar as despesas que a pessoa gastou contigo com alimentação e com hospedagem. Então, na realidade, cria-se uma relação de dívida abusiva que a pessoa nunca vai conseguir pagar. E aí nisso vai explorando até onde, né? É um trabalho forçado, é um trabalho, pode ser caracterizado, dependendo de mais algumas condições, pode ser caracterizado trabalho escravo, sim. Nessas condições, sim. Eu estou aqui tentando. Oi. E aí tem duas perguntas que se repetem, que aí. Aqui, peraí, eu achei aqui sobre trabalho forçado, rapidinho. Trabalho forçado é aquele exigido sobre ameaça de sanção física ou ameaça psicológica. O trabalhador é obrigado a se submeter a condições de trabalho em que é explorado, sem possibilidade de deixar o local, seja por causa da dívida, seja por ameaça, seja por violência física ou psicológica. Pensemos nas situações em que a pessoa é forçada a trabalhar para não ser deportada, ou para que nada de mal aconteça a seus familiares. Inclui-se aqui também o trabalho forçado por motivos religiosos, né? Porque vocês sabem que também tem essa questão, às vezes a pessoa fica horas prestando serviço dentro da sua religião, e às vezes com trabalho exaustivo, sem hora, sem, né? Também inclui aí os trabalhos para fim sexual em que as vítimas são ameaçadas de condição, se sua condição for revelada. A jornada exaustiva, as condições degradantes de trabalho, a servidão por dívida, que também é outro, e o trabalho escravo em si, né? Que aí o trabalho escravo, você não recebe nada, né? Nenhum tipo de remuneração, e há todos esses elementos de exaustão, de degradação moral, degradação física, né? Tudo isso inclui também o trabalho escravo, está dentro do trabalho escravo. Pode falar, Vanessa. E aí tem duas perguntas que se repetem, que, assim... Tem mais uma da assistente social aqui, tá? Que é essa pergunta, e aí tem uma que fez a mesma pergunta, e aí eu falei, né, vamos deixar para responder duas numa só, porque essa é a atuação da assistente social nesses casos. Né? É para eu responder agora? Sim, sim. Que acho que já essa que você já iria... Acho que você já respondeu, para a gente já caminhar pro fim. Já pro final, né? Gente, foi tão rápido! Passou rápido. Muito rápido. Como é que é a atuação de serviço social nesses casos? No meu livro, eu trabalhei com 5 histórias, né, de mulheres que quiseram, então, declarar, falar das suas situações,
E qual era o objetivo da pesquisa? Eu estar pensando nessa trajetória de saída e retorno. O que motivou essa mulher a ir, né? Quais foram, como é que foi o aliciamento, né? Para posteriormente ver como é que foi a permanência no país durante esse tempo e o retorno. Nesse retorno, e é isso que eu vou estar falando, né? Nesse retorno, na época, a grande maioria saiu na década de 80, algumas políticas ainda não. Na década de 70 e 80, algumas políticas ainda não tinham sido tão ampliadas assim, ou não tinham sido reconhecidas pela Constituição, em alguns casos, né? A política de saúde, a política de assistência, da Previdência ainda não era um direito social. Então, você vai ver que, na grande maioria, quando elas retornavam, elas passavam invisíveis. Invisíveis nas diversas políticas. Em estudos mais recentes, né, em alguns trabalhos que eu fiz mais recentemente, uma das coisas que a gente percebe é que, por exemplo, onde entra o assistente social? Ele entra em todas as políticas. Como é que, hoje, uma das grandes questões é a questão da capacitação dos profissionais para reconhecer quando uma situação é uma situação de tráfico. Seja para trabalho escravo, seja para adoção ilegal, seja para exploração sexual, como reconhecer. Então, se o profissional não tem esse conhecimento, né, do que significa o tráfico de pessoas, ele não vai identificar. Então, por exemplo, tem algumas situações que eu já atendi que, por exemplo, um hospital de um determinado município identificou uma senhora que, ao ser atendida, recolhida na rua, uma senhora não, uma jovem, ao ser recolhida na rua, ela falou da questão de que tinha medo de ir para algum lugar porque ela estava sendo perseguida, e aí ela revelou que tinha ido para o exterior, que conseguiu fugir, que algumas pessoas ajudaram, ela retornou ao Brasil e tal. E ela foi para a rua, quando ela voltou, como ela não tinha ninguém, ela foi colocada numa instituição de acolhimento, né? E na instituição de acolhimento, alguma coisa deixou ela insegura, que fez com que ela fosse para a rua. Ela ficou com medo de algumas pessoas encontrarem ela, porque ela encontrou uma pessoa, e aí que a reconheceu, e aí ela foi para a rua, e aí na rua ela ficou por bastante tempo, para depois ser atendida, ser recolhida pela assistência, e pelo estado de saúde dela, ser encaminhada ao hospital. Então, hoje, qual é o trabalho de serviço social nessa, né? É o trabalho que a gente faz em termos quando lida com uma situação de violação de direitos humanos e de violação de direitos. Ou seja, restituir primeiro, que cesse aquela violação que a pessoa está sofrendo, através não só da inserção em determinadas políticas, da restituição de determinados direitos que foram violados, né? E, além disso, a questão de dar visibilidade, utilizar os espaços de denúncia, né, para se criar políticas de denúncias para a responsabilização e também potencializar os espaços, como os conselhos, como os fóruns, como os outros espaços, para poder criar políticas, uma vez que se identifique que aquela é uma situação recorrente naquela localidade onde tem as instituições de atendimento que trabalham em assistentes sociais. Então, na realidade, a gente não vai fazer nada de diferente daquilo que a gente sabe que é o nosso trabalho enquanto profissional. A questão que eu vejo é que é uma dificuldade dos profissionais de reconhecerem que determinadas situações são tráfico. E aí tá, se é tráfico, aonde procurar? Então, tem duas questões aí. Uma, que os profissionais, uma é a questão da proteção à vida daquela pessoa. E aí, o que existe? De instituições de acolhimento, o que existe de programas sociais, o Bolsa Família, né? Existe, se é uma pessoa que chegou a adquirir alguma deficiência incapacitante, que não tem como se prover, algum benefício como BPC, né? A saúde, né? Essa pessoa precisa de cuidados de saúde. Então, tem a questão da articulação de rede, que é algo que a gente tem que saber. A questão toda... Hoje nós temos 3 planos, hoje temos uma política de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil e temos 3 planos de enfrentamento.
que falam da articulação da política de saúde, da previsão na política de saúde, da previsão da política de assistência, na educação, ou seja, envolve todas as políticas para desenvolver ações de enfrentamento e de combate, de prevenção ao tráfico de pessoas. Só que, se a gente não se apropria dessas legislações, a gente acaba, né, não podendo orientar, não consegue realizar um trabalho competente dentro das possibilidades. Quando eu falo competente dentro das possibilidades, porque para a gente enfrentar a situação do tráfico de pessoas, vai esbarrar por questões estruturais, por questões culturais, por questões econômicas, por questões sociais de desigualdade, porque é muito difícil, por exemplo, se não houver uma estratégia coletiva de denúncia ou de dar visibilidade, por exemplo, a questão da lista sobre a exploração do trabalho escravo. Várias vezes foram tirar essa lista, não foi divulgada, por quê? Porque se segurou, porque ao ser divulgada ia incomodar e iria confrontar grandes proprietários rurais, grandes empresários que vivem na questão do trabalho escravo. Então, a gente tem uma luta, enquanto profissional de serviço social, uma luta, vamos dizer assim, a gente tem os procedimentos que a gente tem que fazer em termos da proteção, caso a caso, daquelas pessoas, mas também tem um trabalho coletivo de ficar atento para o diagnóstico dessas situações. Às vezes está ocorrendo, por exemplo, essa questão que a Vanessa falou inicialmente. Por exemplo, em determinados lugares das obras do PAC, haviam ali um grande fomento para a questão da exploração sexual de adolescentes, de meninas, né? Então, você vai ver que em determinados municípios, a questão, por exemplo, da exploração sexual ela é invisível. Se você perguntar, cadê os casos? Onde tem? Ninguém sabe, ninguém viu. Por quê? Porque há outros interesses, há pessoas envolvidas poderosas que estão envolvidas com a exploração sexual de criança. A CPI da exploração sexual mostrou que quando na hora de revelar os nomes, tinha municípios que a maioria dos vereadores era envolvido com a questão da exploração sexual, promovia festinhas para a exploração de adolescentes, trazidas de outros municípios, de outros estados. Na hora de revelar os nomes, e aí, cadê? Revelou? Não revelou. Foi todo mundo tirado da CPMI. Então, na realidade, a gente tem um trabalho aí menor, que eu acho que é notificação. Os profissionais eles têm que estar preparados, né, para identificar os casos. Eles devem notificar, porque quanto mais invisível for o tráfico, o questionamento que se tem existe? Então, se é pouco divulgado, existe? Existe exploração sexual? Porque ali não aparece na notificação da saúde. Não está aparecendo lá na notificação. Então, se não se notifica, passa como algo que quantitativamente insignificante. Então, para que eu vou... Porque vocês sabem que, para você investir em política pública, você tem que ver a relevância, tem que identificar que aquilo seja um problema de relevância. Porque os caras já não gostam de tirar dinheiro, né? Já não gostam de investir, de dar dinheiro para pobre, para as famílias pobres, para a classe trabalhadora. E você não comprovando essa violação, que há uma visibilidade nisso, aí mesmo que não vai. E a gente ainda vive, que é uma outra contradição, que é a precariedade, a dificuldade também dos profissionais, eu entendo, com a precariedade da falta de investimento nas políticas públicas, principalmente, por exemplo, a política de assistência de saúde, que com a emenda 95 houve congelamento por 20 anos das verbas para assistência, para saúde e para educação, e assistência também. Então, assim, você vai ver que na contramão do enfrentamento e da proteção nos casos das vítimas de abuso, exploração e do trabalho escravo, na contramão da proteção, há todo um sucateamento. O sistema de garantia da infância e juventude, você vê a precariedade do trabalho dos conselhos tutelares, sem carro, sem condições de apuração. Você vai ver a assistência, a maioria terceirizado, pessoal sem salário, em alguns municípios sem pagar, a saúde é a mesma coisa. Então, a gente vai ver essa contradição. Mas eu acho que tem essa questão do trabalho do profissional que tem que conhecer e tem que se capacitar para poder identificar esses casos, né, de trabalho escravo, de trabalho infantil, do trabalho doméstico, da exploração sexual, da adoção ilegal.
né? Porque às vezes, por exemplo, a gente pode pensar que não primeiro é uma criança que você sabe de uma história semelhante, né? Alguém pegou não sei o quê para vender, né? Ou você vê a ponta. Como é que você conseguiu essa criança? Não, porque fulana me deu. Mas em que situação, em que circunstâncias? Então, são situações que a gente vai vendo que, às vezes, num determinado município, pode ter redes de venda de crianças, né? Que às vezes pode ser intermediadas não só por pessoa física, mas por pessoas jurídicas, né? Que vão intermediar a questão da adoção ilegal. Então, são várias situações que nós, profissionais, temos que ficar atentos. Eu não sei se respondi. Não, respondeu sim, Hebe. E isso, assim, a live, né, a nossa live de hoje é justamente para a gente poder fomentar isso, fazer a galera, né, às vezes a gente, isso acaba sendo tão invisibilizado, né, nas discussões, né, as pessoas não tendo né, esse olhar sobre o que é esse tráfico, até porque você falou, né, até a questão dos dados, né, que muitas das vezes não tem, né, e não notificações, né? E isso é muito complicado, porque você falou, isso impacta até na questão das políticas públicas, você pensar estratégias de enfrentamento para poder efetivamente isso, né? A gente conseguir minimamente dar conta de tudo isso, né? E a gente sabe que não é fácil e existe grandes barões por detrás de tudo isso. Isso que é o mais, né? Isso é um fator que dificulta ainda mais, né, essa resolução dessa expressão da questão social, né? Assim, a gente pode, né, para os nossos ouvintes aqui, que a maioria são alunos das ciências sociais, né, e isso foi para a gente, assim, uma noite extremamente esclarecedora, né? Queremos te agradecer, já estamos caminhando para o fim, né? A nossa audiência permanece. Para quem quiser... Para quem quiser também, isso está, acho que pela internet vocês conseguem pegar essa pesquisa, que foi a primeira pesquisa, que ela, assim, ela é interessante porque ela mapeou as diversas regiões e como as regiões... Claro, é uma pesquisa que foi de 2001, mas mapeia, assim, por exemplo, a questão de áreas fronteiriças, né? Qual é o tipo de estratégia dos aliciadores, a questão dos barcos, né? De fazer a exploração, ir de um lado para outro, entre um país e outro, para a questão da exploração. Em Mato Grosso, no Sudeste, né? A questão é muito interessante porque mapeia a questão da exploração sexual. Então, esse livro da Pestraf, a pesquisa, quem quiser, bota Secria, pesquisa, primeira pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes no Brasil, que é uma pesquisa que, apesar dos dados já não estarem tão atualizados, mas vale a pena ver a dinâmica e como é que isso se coloca, né? Mas eu te agradeço, Vanessa. Eu sei que passou tão rápido. Eu falo, passa tão rápido, eu tô assim, né? Até a minha amiga tá assim, Vanessa, tu tá que tá nessa. Eu falei, mas é tão interessante saber pensar mesmo, né? A gente fica tão, né, às vezes naturalizando algumas questões, confunde tráfico, né? Trabalho escravo, como é que está associado a isso? Então, assim, eu posso falar por mim e pelos comentários, né, dos nossos ouvintes aqui, depois você pode, né, olhar direitinho e ver o pessoal também agradecendo, né, por esse eu que agradeço. Espero que eu não tenha sido tão cansativa. Né? Porque às vezes é tanta coisa que passa quando vocês perguntam, é tanta coisa que a gente pensa, né? E quer trazer, e é muita situação. Muita informação também. Mas eu sempre digo, e olha que eu nem comecei a contar todos os casos, hein? Se eu for contar só casos, então a gente vai varar a noite. Dá para fazer mais um livro, só de casos, né? E aí eu sempre digo, eu falo isso, quando tá bom, né, a gente nem vê o tempo passar. Né? Isso é fato. Eu sempre digo isso, né? Como ouvinte, né, mesmo fazendo parte da live, eu estou também como ouvinte, né, aprendendo mais com você. Eu sempre aprendo com você, né? Eu sempre tenho experiências, né, que a gente trabalhou um tempinho na Unigran Rio. Eu falo assim, como eu aprendi com você, Hebe, e não paro de aprender. Né? Eu também aprendi muito. Eu não paro de aprender. Muito. Isso que é o mais interessante, né? Essa troca, esse compartilhamento, né? Eu acho que esse companheirismo não tem, né?
Nada, nada disso paga, né? A gente não consegue... Verdade. Isso são amizades que a gente constrói ao longo do caminho, que a gente vê que é sincera, é verdadeira, e que a gente carrega para junto, né? E trocando essas experiências, né? Exatamente. Cada uma traz um acúmulo a partir da sua história e das suas vivências, né? Que para a gente, assim, bom é poder trocar, né? Verdade. E essa troca faz a gente crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto sujeito, né? E saber que nos espaços de trabalho a gente também constrói laços, né? E a gente pega sempre o que é bom, né? O que não, minha mãe sempre fala, Vanessa, tem que reter o que é bom, o que não for bom, a gente, né, deixa passar para a gente não ficar aí, né? Verdade. E eu digo que mesmo o mundo do trabalho, o mundo, né, do trabalho é um mundo cruel, né? A gente sabe disso, da exploração, né, da expropriação mesmo da nossa força de trabalho, mas que de tudo isso que fica, né, são as amizades que a gente faz, e você foi e é uma pessoa, né, que eu levo para minha vida toda, só tenho a agradecer. Ai, que bom, eu também, minha querida. Agradecer aí, né, a sua prontidão, né, o seu tempo, né, despendido aí com a gente, né, e isso mostra, né, não só um compromisso, né, profissional, ético, mas também, né, que a gente está aqui para poder, né, compartilhar, e você nunca se isentou disso, né, de estar com a gente. Mas eu que agradeço. Eu digo isso em público, eu que agradeço. Né, para todo mundo. E mando um beijão também, porque não está dando para eu ver o chat, mas eu mando um beijão grande para todas as ex-alunas que estão aí, as profissionais que tiraram seu tempo hoje para poder estar ouvindo. Então, assim, eu sempre me coloco à disposição aí, quem quiser estar entrando em contato comigo, através da Vanessa sabe como também me encontrar, mas depois eu posso estar disponibilizando o e-mail, e aí a gente vai, né, o que essa troca é muito boa, né, e Vanessa está falando tudo isso, assim, ela também é uma pessoa que eu considero demais, uma grande amiga, né, uma pessoa que a gente, desde que eu conheci, eu sempre guardei, né, sempre guardei boas lembranças e ótimas recordações, e a gente sempre está trocando, a gente sempre está nesse caminho junto, né, a gente acaba... mesmo se distanciando, às vezes, algumas vezes, mas a gente sempre se junta, né? Exatamente. É a questão da afinidade, é a questão de pessoas que pensam parecido, é a gente que está na mesma luta, então, assim, isso vai acontecer em outras vezes, e que bom que aconteça, e eu que agradeço de estar aqui, podendo estar falando sobre esse tema, que para mim ainda é um aprendizado, né? A gente tem que estudar mais, tem que compreender mais como é que esse fenômeno hoje se dá. Então, para mim, é sempre um aprendizado. Tá, gente? Obrigada. Obrigada, Hebe, de coração. Em nome da Academia Saber Mais, esse novo projeto aí que a gente inventou uma moda. Mas, comentar mesmo, né, essas discussões, eu sempre digo que tem coisa que o dinheiro não paga, né, e conhecimento é algo que a gente precisa ter, independente de qualquer coisa. Né? E minha mãe sempre falava para mim, fala, né, porque ela está viva, graças a Deus, ela fala, aprender não ocupa espaço, conhecer não ocupa espaço, né? Conhecimento não ocupa espaço, não sei na cabeça para poder expandir. E é isso o nosso objetivo, né? Esse é o nosso objetivo enquanto educadora, né? Então, você, para mim, é uma referência. Muito obrigada de coração. Obrigada. Parabéns aí pela iniciativa, eu que agradeço, tá, Vanessa? Obrigada, Hebe. Um beijo, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Gente, foi mais uma live. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa tchau. Noite, pessoal. Tchau. Beijo.